Jujutsu Kaisen é marcado bastante pela fala do Gojo de que Sugiwara foi o fundador do clã da sua família. Isso é muito importante pra gente conseguir realmente entender pra onde o Gege estava querendo caminhar a sua história, né? A gente tem todas essas informações dadas pra nós porque Sugiwara no Michizane foi um espírito, na verdade é considerado como um espírito vingativo no Japão, né? Alguém que foi extremamente importante em um certo período de tempo, em um certo momento no Japão, e hoje nós temos essa classificação até mesmo dele como uma figura divina. E nós vamos falar da treta dele com outro personagem, com outra figura histórica do Japão que pode estar conectado ao clã Zenin. E que talvez essa pessoa seja o responsável por tudo aquilo que levou ao fim da Era de Ouro no Japão. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre essa concepção interessante, né, desse duelo de Sugiwara no Michizane contra também Fujiwara no Ukinari, né, esses dois seres mitológicos relacionados eram pessoas reais que transcenderam e se tornaram seres mitológicos na cultura japonesa. Vamos discutir sobre esses dois caras e como eles estão conectados diretamente à fundação do clã Gojo e talvez ao clã Zenin. Vamos aqui conversar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa legal pra gente falar de Jujutsu Kaisen por aqui ainda. Vamos lá, né? Todo mundo sabe que Sugiwara no Michizane é o fundador do clã Gojo, né? Isso não tem mais o que pra se esconder, não tem mais do que falar realmente sobre essa concepção. O próprio Gojo já falou sobre isso, a gente já conversou várias vezes, vários momentos aqui em relação a essa trama e esse ponto, e eu tô realmente curioso pra saber como que isso vai se prosseguir, né? Porque desde a fala do Gojo, a gente ficou discutindo sobre quem poderia ser o fundador dos demais clãs, tanto ali do clã Kamo, quanto também do clã Zenin. E parece que a gente tá começando a andar, parece que a gente tá começando a observar mais detalhes sobre esses fundadores. Porque não tinha muita concepção, não tinha muitos detalhes para se dar ali em relação ao fundador do clã Gojo, naquele momento em que o próprio Gojo, né, o próprio Satoru, acabou informando para nós esse contexto. Só que agora mais detalhes foram dados para nós, mais detalhes foram informados para nós através do passado da Yoruzu e da relação dela com o Sukuna. Isso conecta a gente diretamente a uma teoria que eu tenho trazido aqui no canal de que o fundador, na verdade não o fundador, né, mas o Fujiwara mais famoso ali no confronto contra o Sugiwara, talvez ele seja ali o criador da técnica das 10 sombras e também fundador do clã Zenin. Aí sim ele seria o fundador de um clã, mas basicamente ele seria o Fujiwara mais famoso ali na época e ao mesmo tempo fundador do clã Zenin. Então nós temos essa concepção ainda mais aprimorada na batalha do Yuta contra Uro, né? A personagem acaba chamando ali o próprio Yuta de Fujiwara. A gente fica sem entender ali, eu até mesmo na época confundi um pouco, mas o Yuta ele é descendente do Sugiwara, não é descendente do Fujiwara. Só que ao mesmo tempo, quando a Uro fala isso, ela acende o nosso sinal amarelo. Ela acaba acendendo ali o nosso sinal amarelo porque alguma coisa realmente tinha sobre esse Fujiwara e como ele podia ser extremamente importante na história. A gente tem essa conexão muito importante no Japão, nesses contos mitológicos, também ali na história filosófica das artes e também da influência no imperador sobre o confronto entre Sugiwara no Michizane e Fujiwara no Ukinari, né? E Ukinari são dois personagens extremamente importantes que travaram uma das batalhas filosóficas mais ferrenhas de todos os tempos. E mais de 1000 anos depois, ainda tem membros de suas famílias no Japão
que ainda não se bicam, né? Eles ficam ali meio que tipo assim, não trocam muita ideia, não pode casar ali entre as famílias, ainda tem toda essa confusão maluca acontecendo, mas para vocês observarem como esses confrontos e toda essa derradeira foi se levado ali para essa ligação entre os personagens e a forma como o passado da Yoruzu pode nos dar mais detalhes sobre Yukinari, né? Esse personagem realmente marcante na forma como a gente está observando agora em Jujutsu Kaisen. Vamos lá, né? E para você que não tá entendendo nada sobre quem é o Sugawara no Michizane ou quem foi o Fujiwara no Yukinari, a gente precisa realmente voltar a mais de 1000 anos no Japão, né? Mais ou menos ali no século 9, na qual a gente observa que o Michizane ele era um importante político e acadêmico, enquanto o Yukinari era um membro poderoso do clã Fujiwara. Quando o Michizane foi acusado falsamente de conspirar contra o imperador do período Heian. Yukinari acabou exilando ele para Kyushu, onde Michizane acabou morrendo. Após a morte de Michizane, aconteceram várias calamidades no país, como tempestades, enchentes, que foram interpretadas como um castigo divino pela morte injusta do político, da forma como ele foi realmente deposto, né, que ele foi ali meio que exilado para aquele local, e aí depois da sua morte dizem que ele havia voltado contra todos aqueles que haviam dado essa injustiça para ele, né? Então, para apaziguar ali a suposta fúria do Michizane, foi construído um santuário em sua honra em Kyoto, conhecido como Kitano Tenmangu, da forma ali como nós conhecemos como a capital do Japão, né? O jeito realmente como é falado ali no capítulo na qual a gente observa o convite, né, do próprio Sukuna chegando no território ali dos Fujiwaras para participar da cerimônia de alimentação, né, da colheita, né? Então isso é bem interessante para marcar realmente como todos esses detalhes foram sendo colocados ali posteriormente para que ele pudesse, entre aspas, descansar. De jeitão, Kitano Tenmangu se tornou um dos santuários mais importantes do Japão e é considerado o santuário protetor dos estudiosos e acadêmicos. A história de Sugawara no Michizane também é lembrada como um exemplo de injustiça e a importância de se fazer justiça de forma correta. Além disso, a crença na divindade de Michizane se espalhou pelo país e muitas pessoas passaram a venerá-lo como Tenjin, o deus da literatura e do aprendizado. Até hoje, estudantes e acadêmicos japoneses visitam o Kitano Tenmangu para pedir sucesso em seus estudos e carreiras, né? Então, já dá para observar aqui que o fundador do clã Gojo, ele é uma figura extremamente importante. Ele carrega realmente uma aura muito importante ali no Japão. Então, demonstramos aqui que tem um ponto e uma forma bem interessante para a gente conseguir ver sobre como que tinha essa disputa, essa rivalidade, né? Desde lá atrás, alguém ali do clã Gojo mexia com as partes que era de conservadores, né? O mais interessante é que o ponto de vista de conservação é aquilo que é na minha visão hoje em dia. Hoje, o que é conservador podia ser algo como radicalismo no período passado. Olha que coisa loucura, né? Podia ser revolucionário no período passado. E aí depois que essa revolução ela é imposta no período atual, a próxima geração que vem pode achar aquilo que hoje é revolucionário, no futuro pode achar aquilo conservador. Tá vendo como é paradoxo a parada? E aí, essa coisa que realmente fica no clã Gojo mostra exatamente como o próprio personagem, né, como o Satoru observava ali os conservadores e essa disputa entre os principais pontos, né, que tem ali essa temática mais do Fujiwara, mais esse contexto conservador, enquanto o Sugawara parece carregar mais essa coisa de colocar o Japão mais pra frente, fazer com que o Japão dependa menos de armas, menos de espadas e traga ali mais o próprio ensino. E é bem interessante ver esse contexto da época de como o Japão vivia. E trazendo para Jujutsu Kaisen, nós temos então a disputa do Sugawara, usando ali o infinito e os 6 olhos, né, sendo ali o criador do clã Gojo, e o próprio Fujiwara Yukinari, né, que seria ali o fundador da técnica das 10 sombras, né? Então, basicamente, os dois personagens, não acredito que seja aqueles dois personagens que o próprio Gojo fala no capítulo 117, quando ele está explicando ali sobre os dois que se enfrentaram, né, que lutaram ali em algum certo período, mas eu acredito que nós tivemos um combate entre os dois
que marcou o fim da era antiga dos feiticeiros, que marcou o fim da era de ouro dos feiticeiros, para demarcar de uma vez por todas que agora os feiticeiros não poderiam mais sair assim a céu aberto, a peito aberto, para mostrar ali os seus feitiços ou coisa do tipo. Então teria que ser mais oculto, teria que ser mais ali planejado, como é nos dias de hoje. Isso então complementaria ali as informações que tivemos nos últimos capítulos do clã Fujiwara, que repatriou a Yorozu e sua técnica chegou de alguma forma até Mei Zenin. Então, se Fujiwara Yukinari fosse ali mesmo o fundador do clã Zenin, isso conectaria diretamente de como ali a própria técnica da Yorozu chegou geneticamente até a alma, né, até o corpo ali da Mei Zenin também. O combate desses dois, então, marcaria o fim do clã Sugiwara e também do clã Fujiwara, e daria lugar ao clã Gojo e ao clã Zenin, que sairiam de cena, né, que sairiam realmente dos holofotes e passariam a agir apenas nos bastidores do mundo Jujutsu.